essa casa de caboclo, né, do seu Ventania, que é tão importante para mim quanto para você, e onde os trabalhos de Umbanda são feitos. A gente precisa pisar nela quando chega nessa casa, antes de começar a nossa entrevista. Essa jaqueira que é tão importante para todos nós e onde os médiuns colocam os seus colares por orientação do seu Ventania para que as nossas guias, nossas contas, que vocês também usam, fiquem sempre em comunhão com a natureza, para que quando coloquemos ela no nosso pescoço, ela possa estar energizada com a energia da terra, né? Que é o nosso sagrado, a natureza que é tão sagrada para vocês indígenas, para nós umbandistas e para o povo africano também. E agora vamos seguir para a nossa entrevista, que é sempre feita no nosso altar. Olá! Hoje no quadro Entrevista, estamos aqui com a Papion Caripuna. Olá, Papion. Olá. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Papion, qual a sua aldeia e qual a sua etnia? Bem, a minha família vem da Ilha de Marajó, percorre o Oiapoque, todo o Amapá, começa vindo da Ilha de Cassiporé até a Ponta dos Índios e continua morando no Rio Oiapoque, que é onde se formaliza toda a minha família, que ainda mora e habita o Oiapoque. E devido a Rio+20, que eu vim a conhecer o cacique, que é o pajé Japarrá, que é responsável pela aldeia Manga, aonde a minha família pertence a essa aldeia. Então nós estamos no Amapá, com a fronteira com a Guiana Francesa, e pertencemos aos caripunas, que quer dizer povos misturados, que são a mistura dos povos, dos primeiros povos, que são os brasileiros, né, os indígenas caripunas, misturado com a Guiana Francesa e os africanos que vêm pelo Estreito do Caribe, ali em cima, da Venezuela. Nossa, que mistura, né? Sim, bem brasileira. Sim, é bem brasileira a aldeia. Papion, você falou da Rio+20, né? Eu queria saber como é que foi essa experiência da Rio+20 e como é que surge o grupo Raízes. O aterro virou o solo sagrado indígena ali. Nós tínhamos a Cúpula dos Povos e a Barra da Tijuca abastecendo uma aldeia feita por Marcos Terena. Só que aonde eu ouvi as grandes transições das cartas, das recomendações indígenas, saíram da Cúpula dos Povos. E lá nós tiramos alguns documentos que foi entregue a todas as aldeias. As grandes lideranças que estavam ali, a Sônia Guajajara, estava um parente também, que é o Kleber Caripuna, Raonia, todos eles tiraram outras cartas dali, que deram até sair agora na Oiti 169, reivindicando algumas demarcações de terras. E você considerou isso um avanço para vocês? Sim, foi um avanço, sim, para o estado do Rio de Janeiro, porque nós fomos um dos colaboradores junto à tenda Tupac Maru, junto às religiões de matrizes africanas, e a Umbanda, eram os ciganos, tudo dentro dessa tenda. Então, dali nós conseguimos verificar a necessidade que tinha o Rio de Janeiro de ter uma organização para receber esses parentes que vêm de fora e os indígenas urbanos que moram na cidade não se assumem como indígenas. Você diz o indígena em contexto urbano. O contexto urbano, que são para mais de 800 moradores dentro do estado do Rio de Janeiro, só que assim, o pai residindo, né, e a família que vem toda junta, que simplesmente não se assume como indígena, esquece que é indígena, se esconde por causa da discriminação que há no estado do Rio de Janeiro. Que o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado com maior discriminação racial ao indígena. O primeiro é Mato Grosso, o segundo é o Rio de Janeiro. E você acredita que essa vinda dos indígenas para o Rio de Janeiro se dá porque o Rio de Janeiro é referência, a mídia está sempre antenada com tudo que acontece no eixo Rio-São Paulo? Não só isso, mas também por a necessidade da escola, do estudo, do aprendizado, de você ter uma profissão. Que dentro da aldeia, a aldeia te dá a base de você ser um indígena. Mas o governo não entra com projetos sociais e culturais e profissionalizantes dentro das aldeias. Então, você é obrigada a sair da aldeia para você ter um respaldo de quem você é e o que você pode ser. E o que você pode se formar. Por isso que você vira um indígena urbano e quando você chega na cidade, a FUNAI te desconhece como indígena. Ou seja, a FUNAI só reconhece o índio que está dentro da aldeia. Dentro da aldeia, isso? O aldeado, que eles chamam, né? Se você for aldeado, você tem o respaldo da FUNAI. Você saiu da aldeia, você não tem mais esse respaldo. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma organização, montamos uma organização após a Rio+20, que é chamado Raízes Históricas Indígenas. Raízes porque tudo é a base, né? Nós temos a nossa base, sabemos para onde nós temos que ir uma vez ao ano, porque o indígena urbano ele tem a necessidade
de ir para a aldeia, está sempre reciclando os seus ritos, sempre reciclando a sua forma de viver dentro da aldeia e levando o saber que você aprende aqui fora para dentro da aldeia. E o da aldeia para fora, para os não indígenas começarem a aprender o que nós somos. Históricas porque o Rio de Janeiro é um marco da história do indígena, é para onde a gente se pergunta, aonde foi parar o indígena que morava aqui? Para se ter ideia, a maioria foram massacrados, eles não existem mais. Quais eram as etnias? Aqui eram os Guaranis, os Goiamuns. Hoje é no Espírito Santo, né? Isso. A presença Guarani. Guarani. Está no estado do Rio também, Paraty. Só que não são descendentes dos que moravam aqui. Sim. Porque a rota do Rio de Janeiro era uma rota de andarilhos, né? Então eles vinham por aqui, caminhavam e subiam o litoral. Os puris, que ainda tem muito no Rio de Janeiro, mas é para eles se assumir. Está sendo feito puri. Que está sendo feito uma história, né? Eles estão conseguindo se reorganizar e descobrir de onde eles vêm e de quem eles descendem. Por isso que eles são urbanos. Entendi. O que é o ser urbano? É você se descobrir de onde você descende. Porque o que mais a gente ouve é a minha avó era indígena, a minha avó foi indígena, então o seu sangue morre ali. Quando a sua avó falece, ela leva toda a genética dela. Papião, como é a situação hoje do indígena no Brasil? Como é que vivem, como sobrevivem, qual é a relação de respeito, de discriminação étnica e racial? Sim, em contexto urbano é a maior discriminação que há, porque nós ouvimos as músicas que fazem sem nos consultar o que é o silêncio para o indígena. Nós não batemos na boca para pedir o tal do o índio fazer barulho. Isso nós não fazemos. Então, o que mais nós ouvimos agora na Jornada Mundial da Juventude, na Rio+20, foi a musiquinha do índio fazer barulho, que é um chamado de guerra, o para todos os indígenas do Brasil. Ou seja, fazer o você está tirando o indígena para a guerra. Você está nos chamando, nos convocando para uma guerra. Você está dizendo, olha, você pode vir me bater, por favor? Nossa, então você a população pede, faz isso a população toda faz isso com né? desconhecimento. E o que mais sofre são os indígenas do Mato Grosso, são os Mibiá do sul, E o contexto deles nós estamos sendo assassinados mesmo por causa da demarcação de terras. Os grileiros estão invadindo as aldeias, eles estão estrupando as mulheres, isso a mídia não pronuncia. A mídia não pronuncia o sofrimento das crianças, como foi o caso de um Guarani que foi atropelado, foi 4 anos, o carro do fazendeiro passou por cima dele, e isso foi gravado, isso tem na internet, porque nós estamos num contexto urbano, nós recebemos todas as denúncias, por ser uma organização que trabalha com direitos humanos e políticas públicas, nós recebemos os vídeos que acontecem no Brasil inteiro. Então, o indígena está sofrendo com a demarcação de terra, com os estupros das mulheres, voltou o estupro das mulheres, isso nunca parou. A indígena ela é estrupada. No caso do Xingu, elas são colocadas para trabalhar em serviço escravo de prostituição. E a nossa vantagem, eu costumo falar que qual foi o erro do não indígena? Levar a filmagem para dentro da aldeia, nos ensinar a usar a máquina e a fotografia. Então, agora nós nos apropriamos disso. Temos campeões em mídias e internet, pela Mozilla Firefox, e aprendemos a utilizar muito bem essas ferramentas para mostrar o que realmente acontece com o indígena através da internet. E os massacres continuam. Nós estamos aqui hoje, mas no Mato Grosso, certamente, alguém está sendo violado o seu direito humano. Porque quando se fala em direitos humanos para a população indígena, eles mandam para a FUNAI. Só que a FUNAI não trabalha com direitos humanos e igualdade racial. Só que nós aqui do estado do Rio de Janeiro, junto com Raízes Históricas Indígenas, conseguimos uma brecha e estamos entrando. Fazemos parte agora da SUPIR, da CEPIR. Explica o que é a SUPIR. É a Superintendência de Igualdade Racial. Do Estado? Do Estado do Rio de Janeiro. E também estamos concorrendo à vaga ao município agora. Tá. A vaga que você diz como delegado. Como delegado. Para a Conferência de Igualdade Racial. Que ocorrerá em dezembro. Em dezembro. Sendo que também a parte que foi para Caxias sofreu uma discriminação muito grande, porque na hora que foi escolhido os delegados indígenas, só uma pessoa levantou o crachá para poder apoiar a causa indígena. Então, quem estava lá é a Turi Pataxó, que tem um projeto social dentro da Maré, de 7 anos já, que é uma das parceiras do Raízes Históricas Indígenas, e nós sentimos o que é a discriminação na pele dentro do estado do Rio de Janeiro, quando se fala em políticas públicas.
Porque há as cadeiras, há as vagas, mas eles não permitem que nós indígenas assumimos essas vagas. Papillon, me parece que o número de aldeias hoje no Brasil ultrapassa a mais de 200 aldeias, né? Ultrapassam a mais de 200 aldeias. Quem tem esse dado? Quantas aldeias existem? Você falou do IBGE. Sim, pelo último censo, que não foi o censo que nós conhecemos como indígena, deu que são 280 aldeias pelo Brasil todo, sendo que não foi contactado algumas aldeias que não têm a sua homologação ainda. Homologação, qual é o órgão? Territorial, é o Meio Ambiente, junto com a FUNAI, que fazem a homologação de algumas aldeias que estão surgindo, né? Que são as aldeias urbanas que estão ressurgindo. E no total nós falamos 186 idiomas e dialetos, 186 diferenciados, né? Dialetos e idiomas. Qual a aldeia que tem o maior número hoje de indígenas, porque certamente resistiu, conseguiu resistir com mais força a todo esse genocídio indígena? O número maior é o Pataxó, que resgatou a sua língua, né? O seu costume, ele consegue manter aquele costume. Ele é assim, eu vejo como o grupo indígena, que onde eles chegam, eles conseguem, da criancinha ao mais velho, falar em sintonia e conseguem conversar na sua linguagem e manter aquilo passando de geração do mais velho para o mais novo. Por ser a etnia que eu mais conheço, é por isso que eu falo que é do Pataxó. Mas o Brasil é muito grande, É muito grande, porque nós temos também os Umutinas, temos os Canidé também, que fazem esse tipo de resgate e trabalho junto com a população indígena. Tem os Pitaguari, que estão fazendo também. É porque são muitas etnias que o Raízes trabalha. Quantas etnias estão representadas hoje no Raízes? O Raízes ele é composto após a Rio+20, que tudo da Raízes surge após a Rio+20, por um acaso numa fogueira de Xangô, que nós fomos convidados para ir para a casa de Mãe Beata e conhecer o que era a fogueira de Xangô. Então, a Mãe Beata de Iemanjá nos dá o suporte ali, nos dá um auxílio de mãe, de pajé, de toda a sabedoria naquele momento da Rio+20. Como uma ancestral, né? Como uma ancestral que é viva ali, e nós, em contexto urbano, não temos os nossos pajés, o nosso saber tradicional próximo a gente, e ela que dá esse respaldo todo. Abre esse alicerce espiritual, é um alicerce que é difícil para mim explicar o que é a Mãe Beata para nós. Talvez, né? Não, eu costumo falar que é o abraço, quando a gente precisa, é aquele abraço que... Desculpa, mas eu vou me emocionar, porque falar de Mãe Beata é muito forte para nós indígenas. E o respeito, né? É um respeito que a gente não tem como explicar o que é a Mãe Beata para nós. Então, tudo surge ali com as etnias que estavam presentes na Rio+20, nos dando auxílio. Aí a Anapuaca, Muniz Tupinambá, Ranhãe, que é da Bahia. Aí tem Turi Pataxó, que é da aldeia de Barra Velha. No dia nos ajudou o Tiniá Funiô. Aí vou falando agora as etnias que compõem o Raízes. Denilson Baniwa, que é do Acre. Aí vem o Cristino Wapichana, que é o escritor, que nos dá todo o respaldo de literatura, quais são os livros, aonde você implementa a Lei 11.645/08, que é a lei que dá todo o suporte do que é o ser indígena e aonde se aplica a cultura indígena, porque a cultura, religião e saúde, tudo anda junto. Você falou da Lei 11.645, né, que torna obrigatório a história do índio dentro das escolas, e que é um complemento também da Lei 10.639. E que torna obrigatório o ensino da história da África nas escolas. Como é que você acha que é a eficácia dessa lei? Se você acha que ela está sendo aplicada, quais são os benefícios que você acredita que elas possam trazer? Os livros de história, eu peguei um livro no passado da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele mostra uma oca só xinguana e dá referências de que só existe aquele tipo de indígena no Brasil. E nós temos 7 tipos de ocas, 300 etnias e 186 dialetos. Então, aquela criança que está sendo alfabetizada, ela vai imaginar só um indígena, que não sou eu, porque quando eu passo, eu não sou indígena, eu sou a fantasiada, né? Exatamente. Então, eles acham que o índio está só nos livros, está só, né? nos livros, e o indígena todo ele é moreno, só que nós, como somos norte, sul, leste, oeste... E mestiços também, então nós temos a pigmentação diferenciada. Isso dá o contexto do Raiz. Tem mais pessoas no Raiz. Outras etnias? Tem outras etnias. Nós somos
No total, trabalhamos com o Mutina, que são o Luciano Ariabo, que é escritor também, Genilson Toriga, que agora se formou em web design. Então, nós temos uma gama de saberes, só não temos advogado no grupo indígena. E uma coisa que me chamou muita atenção no trabalho do Raízes, além dos projetos sociais, que depois eu vou pedir você para falar um pouquinho, foi a utilização dessa ferramenta da web, né? Que é o que faz com que vocês tenham uma rede muito forte de relacionamento, o que instrumentaliza o encontro das demandas e também do direcionamento dos direitos. Me fala um pouquinho disso, como é que é essa... Sim, nós nos apropriamos da ferramenta da internet para podermos nos falar, nos comunicarmos. Eu estou aqui, a Anapuaca ele está fazendo a campanha do dia 9 de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, através da internet, a gente conseguiu linkar, fazer um ato nacional dia 11 na Praia de Copacabana, onde nós pretendemos colocar 500 cruzes com os cocários de todo genocídio indígena que vem acontecendo. Porque quando se fala em genocídio, acha que é só da população negra, só que nós também temos genocídio todo santo dia. E através disso nós conseguimos já fazer contato com Brasília, Minas Gerais, vai fazer no mesmo dia atos simultâneos no Brasil todo. Então a internet não é só para nós perguntarmos, trocar receita, o que você está fazendo do outro lado, qual é a roupa que você está usando, o que você está estudando, é para você também se assegurar de tudo que vem acontecendo com o indígena no Brasil. E muitas aldeias hoje utilizam a internet, porque tem o projeto Índios Online, que começou com isso e permanece com isso dentro das aldeias. Ótimo. Então, o Índios Online dá esse suporte de ensinar ao mais novo como você utiliza a internet para se proteger dessa discriminação racial que há com o indígena. Como vocês indígenas se relacionam com as religiões brasileiras e com as religiões afro-brasileiras? Para os aldeados é algo desconhecido ainda, né? Algumas etnias, como são os Pancararu, que tem lá em cima, que eles conseguem assimilar, eles se vestem com a roupa de palha, eles têm os ritos muito parecidos. Lá na minha aldeia nós temos o sincretismo com a Igreja Católica, que é do Divino Espírito Santo, que eles tiram, o pajé vai para a mata, se recolhe e volta, mas ele volta tira cânticos do catolicismo. E para mim, eu vou falar por mim, que vivo num contexto urbano, não posso responder pelos outros. A Umbanda é um lugar aonde nós nos vemos. Eu acho que agora nós tivemos essa experiência aqui, dentro da Casa do Perdão, dentro do DECAF, que eles conseguiram se ver no local. Então, para eles que estiveram aqui, os 45 indígenas que estiveram vindo para a Jornada Mundial... Mas os outros que passaram por aqui estiveram com a gente também? Eles conseguiram se ver em algum lugar. Porque quando você se vê em algum lugar, você respeita aquele lugar. Então, aquele lugar também tem respeito por você. E em relação à Umbanda no Rio de Janeiro, nós temos esse respeito. Não, nós não chegamos como as pessoas sabem que nós não somos entidades viradas ali, né? Nós não estamos recebendo os espíritos. É o próprio índio ali vivo, o próprio indígena vivo ali, indo recarregar suas energias, indo tomar um banho. Tanto é que eu sei que eu não posso participar de muitos rituais, eu me recolho. E alguns rituais eu sei que eu posso participar. Então é você saber, você manter a sua pertença, aprender com as outras e saber que quando você precisar a coisa apertar, você tem um lugar que você possa ir. Qual que é a importância de Mãe Beata para vocês do Raízes? O Raízes surge através de uma fogueira, e a fogueira para nós indígenas também é muito sagrada. Sim. É onde a gente vê o fogo, a gente reflete ali a fogueira que está queimando, é o teu momento de silêncio, e nós tivemos esse acolhimento na fogueira de Xangô. Então, o nosso respeito por ela é imenso, não tem o que falar. As drogas uma grande chaga da humanidade. Quando a família tem alguém usuário de droga, sobretudo quando é um jovem que tem todo um futuro pela frente, não está doente somente esse jovem usuário das drogas, está doente também a família, a mãe, o pai, o tio, a avó, os irmãos. E é muito urgente o socorro espiritual para toda e qualquer pessoa que seja usuário de qualquer tipo de droga, e sobretudo as drogas alucinógenas.
O uso das drogas normalmente se dá pela ausência de alguma compreensão que o indivíduo tem sobre a vida. Normalmente frustrações, um vazio que muitas pessoas sentem, inexplicável, necessidades e buscas, algumas e muitas delas fruto da ilusão criada pelo próprio sistema, onde a pessoa se espelha para sobreviver. Dentro da Umbanda, nós temos bastante consciência do que é o processo de perseguição obsessiva, ou seja, espíritos inferiores, desconhecedores da luz e que não respeitam as leis de Deus, não querem se submeter a ela, que perseguem pessoas que tenham qualquer possibilidade de oferecer influências a essas pessoas. E o jovem, ele desperta instintos muito fortes, os hormônios, a mente está em ebulição. E nesse momento ele quer ganhar e dominar o mundo. Explode com ele energias que, se não foram trabalhadas, alicerçadas por valores emocionais e religiosos sólidos, serão facilmente munição na mão dos espíritos sem luz, ou seja, dos obsessores. Então esses obsessores espreitam esses espíritos juvenis, influenciando eles para que, a partir da destruição da sua própria juventude, aquele espírito não amadureça, não se torne um adulto, um formador familiar, um formador de opinião, um bom profissional. Às vezes existem espíritos que vieram ao mundo para, dentro da medicina, desenvolver estudos científicos que vão salvar as pessoas, vai salvar a humanidade de alguma doença. E se esse jovem, de repente, for acometido pelo vício das drogas, oriunda de um trauma, de uma depressão mal curada, que a religião, a Umbanda e toda a religião poderia tratar, esse jovem pode se deixar levar por esse uso das drogas e não desenvolver aquele dom que ele trouxe, aquele dom que Deus lhe deu, que provavelmente é fruto da sua experiência, da sua bagagem espiritual de outras vidas. Então não é por acaso que a gente vê cada vez mais um número maior de jovens usuários de drogas. Peça por essa pessoa, vá dentro do seu terreiro, dentro de uma gira de Umbanda, peça ao caboclo, peça ao guia-chefe da casa, coloque o nome dessa pessoa numa oração, não julgue, não critique imediatamente, porque você não sabe quais foram os caminhos, as dores e as fraquezas que a pessoa tem para enfrentar. Agora, se possível, convide essa pessoa sim para ir numa gira, para ir numa corrente, numa sessão. Muitas vezes ela vai se sentir bem, até porque dentro de um terreiro de Umbanda, ela vai ser acolhida, ela vai ser respeitada, ela não vai ser discriminada. E tampouco nós iremos dizer para ela que o problema da vida dela está nas mãos de uma criatura maléfica. A gente vai dizer para ela o seguinte, que existem influências negativas, sim, fortes e poderosas, mas que existe ela como dona da sua própria vida, que pode, a qualquer momento, assim que desejar, invocar a presença de Deus, invocar a ajuda dos amigos espirituais, das entidades de luz, dos Exus, dos caboclos, das crianças, dos pretos velhos, e começar um processo de expurgar do seu sangue, da sua mente, acostumada a esse tipo de fraqueza, e passar por um processo de renovação e transformação da sua mente. E ela vai se libertar, sim. Nós já vimos várias curas acontecerem dentro de terreiros de Umbanda, já vimos muitas famílias serem salvas e muitas pessoas se tornarem ex-dependentes das drogas e começarem a integrar um exército de transformação. Então não desista, persevere, lute e tenha fé, porque tudo na vida pode ser perdido, menos a esperança e a fé. Paz e bem para vocês. Louvado seja nosso Pai Oxalá, que o Senhor possa, em mais esse momento de prece, junto com os nossos sábios pretos velhos, ouvir a nossa oração de hoje, em pedido de socorro, por toda a família, por toda a mãe, por todo o pai, que tem um filho drogado, um filho usuário de drogas dentro de casa, por toda esposa, por toda criança que tem um marido que tem um pai, por todo filho e todo marido que tem uma mãe usuária de drogas, por todas as pessoas que têm amigos, parentes e pessoas com problemas com drogas. Permita, grande Pai, que essas pessoas que nos ouvem no momento sejam tocados pela força dessa oração. Mas olhe e ampara também aqueles que temos os nomes aqui na nossa corrente de toda terça-feira. Nós sabemos que a luta da vida é muito mais difícil sem a fé. É muito importante que tenhamos a fé e a prática da fé. Toca no coração dessas pessoas.
Leva os teus mensageiros até elas, para que elas possam sentir como o sol que inunda o dia, trazendo calor, trazendo o aquecimento, trazendo a vida. A tua presença possa ser sentida com esse calor, com essa vida, com essa renovação da esperança. Entrega esse vazio aos mares e aceita a luz do sol de Oxalá. E que ele mesmo possa permanecer contigo, que ele possa enviar anjos e entidades de luz a guardar a tua casa, os teus caminhos, a tua frente, as tuas costas, as tuas laterais, os teus pés, as tuas cabeças. E que ele traga para você um mar de flores, de felicidade, de alegria, de amor e de vitória. Que Oxalá e todos os nossos grandes sábios pretos velhos te abençoem e permaneçam contigo para sempre, a partir desse momento. Xeuê, pababá. Xeuê, pababá. A lua clareou o céu, a lua clareou o mar, a lua clareou o céu, a lua clareou. Agradecendo a todos os colaboradores.